Olá! Olá, 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 bom dia! Bom dia a todos, bom dia a todos, bom dia a todas. Como é que estamos, meus amigos? Tudo certo? Tudo tranquilo, tudo maravilhoso? Buenos dias, buenos dias. Que cargaço. Bom dia, Tainá. Bom dia, bom dia. Ah, hoje eu tô aqui, ó. Deus livre, bigode em HD hoje aqui. Meu Deus do céu. Ah, eu vi a cara. Ó, e a roupinha? Roupinha, ó. Fogueira. Opa, do lado de cá. Fogueira, bandeirinha. Ah, eu tô no clima junino, meus amigos. Como é que os amigos estão? Tudo bem? Tudo certo? Só, infelizmente, eu tô tomando um chimarrão ao invés de um quentão, né? Nada contra o chimarrão, porque eu gosto muito, mas. Bom dia, meu amigo Paulo. Bom dia, Nicole. Bom dia, João. Como é que estão os amigos? Tudo maravilhoso? Tudo perfeito? Tudo certo? Meus queridos, quero desejar a todos um bom dia. Eu tô nesse climinha junino, certo? Bigodinho, fiz até o bigodinho aqui, ó. Ah, tô igual, fiquei igual o meu pai, o famoso Seu Léo. Ah, ele tem um bigodinho assim igual. Bom dia, Bárbara. Tudo bem? Seu Léo tem um bigodinho assim. Meu Deus, que ridículo. Que ridículo. Gente, espero que vocês estejam bem, que esteja tudo certo. Fico sempre muito feliz de estar com os amigos. Hoje, então, nesse climinha de festa junina, certo? Nós temos hoje a nossa última aula antes desse nosso grande planejamento para o mês de julho, né? Então, a gente tem a nossa última matéria que a gente vai ter antes das nossas provas, dos nossos simulados, né? Já quero avisar vocês que os professores devem estar conversando com você nos últimos tempos, mas o simulado ele foi feito por nós, né? E eu fiz o simulado bem voltado ali para o livro 1. Ele é em cima do livro 1, né? Mas bem em cima dos assuntos que eu acredito que são assuntos do livro 1 que cairão em Enem e URGS. Então, assim, das questões, eu vou dizer assim que mais da metade das questões fui eu que inventei. Então, eu peguei algumas questões prontas, algumas questões até do nosso livro, mas a maioria das questões fui eu mesmo que produzi elas, né? Para que vocês fiquem com esse sentimento de tipo, parece mesmo o vestibular da URGS, ou parece mesmo uma questão do Enem, né? O senhor sabe como a gente vai fazer esse diagnóstico? Eu sei que vocês vão fazer, eu não sei como. Não, tô brincando, eu realmente ainda não sei como é que vai ser, né? Não, talvez eles tenham falado isso no nosso grupo de professores e eu não tenha dado a devida bola. Mas eu sei que vai ser durante o período de aula, certo? Então, semana que vem, por exemplo, vocês vão ter só simulado, foi o que eu entendi, pelo menos. E que vai ser online, né? Obviamente. Agora, como exatamente, eu não sei. Se vai ser por alguma plataforma, se vai ser pelo portal, isso eu confesso que eu não tô ligado. Acabou o cheiro. Mas, então, gente, hoje a gente vai ter a nossa última parte. O nosso segundo simulado diagnóstico, eu ainda não comecei a fazer. Ele vai ser muito mais voltado. Ele vai ser praticamente só de funções, né? A Michelle disse que vai explicar hoje. Aí, ó. Então, tá tudo pronto, tá tudo certíssimo. Então, gente, quero fazer uma coisa com vocês hoje que eu fiz com outra turma e foi muito divertido. E, obviamente, vocês não são obrigados a fazer, né? Mas é o seguinte, como a gente tá nesse clima junino, eu tô com a roupa junina, com o fundo junino, com o bigode junino, eu tava até com o cabelo pro lado, assim, ó. Só que o cabelo pro lado eu tentei fazer caipira e acabei acertando no emo, né? Com o cabelo assim pro lado. Então não fica muito, não fica muito junino. Então assim, mas não tem pipoca, não tem quentão, não tem quadrilha, não tem dança, não tem música, né? Então uma coisa que eu fiz com a outra turma foi o Correio Elegante, certo? Então, se algum de vocês tiver algum recado para dar para algum colega, certo? Para alguém aí da turma que queira mandar, manda uma mensagem privada para mim, que lerei ela durante a aula de hoje, certo? Totalmente
totalmente no anonimato. Pode ter certeza que a mensagem morrerá comigo quem mandar a mensagem, certo? Então, se algum de vocês quiser participar, fica à vontade aí para poder participar do nosso Correio Elegante, certo? Vou te dizer que em outras turmas eu acho que se formou casais aí, não queria dizer nada, mas essa quarentena o pessoal não pode sair muito, né? Tá todo mundo meio na seca. Eu vou te dizer que, olha, teve uns recados assim do tipo, meu Deus, vou te dizer que foi bem interessante. Então, se alguém quiser mandar um recadinho pro colega, fica à vontade, tá? Eu tenho um recadinho para vocês, é um recadinho de amor. Nossa, eu vou até botar um fundo de amor. Olha só. Olha ali. Fundo de amor pro recadinho de hoje, que é o seguinte. A aula de hoje é sobre logaritmos. Aê! Yes! Logaritmo, logaritmo. Fundo de amor pro log, né? A melhor matéria, né? Deus é mais, Deus é top. A melhor matéria, né? A matéria mais amada do Brasil, né? Eu, assim, gente, eu vou ser sincero agora com vocês, tá? Eu gosto muito do log. E o motivo de eu gostar tanto do log não é do tipo, é porque eu acho que é melhor que outras, ou porque, essa matéria é linda, é maravilhosa. Não, não é tanto isso. Eu gosto tanto do log porque tem exercício difícil? Tem. A gente vai fazer exercícios bem complicados, tá? Mas a maioria dos exercícios são acessíveis. A maioria dos exercícios são exercícios em que tu, sabendo as propriedades, consegue resolver. Então, assim, gente. Olha, bem brabo. Então, assim, se vocês prestarem atenção nas propriedades e nos exemplos, eu tenho certeza que vocês, principalmente na URGS, não terão problemas com logaritmo. Eu, assim, já tive alunos que depois de um tempo disseram assim, eu tô torcendo para que caia mais do que um, porque eu peguei a manha. Tu pegou a manha, tu sabe fazer a maioria dos exercícios. Então aqui a gente vai falar então sobre os logs, certo? Gente, no livro de vocês, momento, no livro de vocês, cadê a minha tela? Ih, perdi. Cadê? Aqui. Estão vendo ele aí, né? No livro de vocês é na página de número 79, né? Na nossa apostila de número 2, é na página de número 79, o módulo 10. Vocês devem ter percebido, não sei se vocês já olharam o livro de matemática ou não, mas o nosso livro ele tem no módulo 10 logaritmo e no módulo 11 função logarítmica. E por que eles fazem essa distinção? Gente, porque no módulo 11 eles não falam só de função log, eles falam de função bijetora, função inversa. Então, quando a gente entrar no módulo 11, eu vou falar de função injetora, de função bijetora, de função sobrejetora, de função par, de função ímpar, de função inversa e de função composta. Certo? Tudo isso eu vou falar, então, no módulo 11. Mas os logs em si, o logaritmo, a gente já vai falar desde agora, tá? Então, desde o módulo 10. Então, ali onde fala função log, função logarítmica crescente, isso a gente vai falar em geral, digamos assim, tá? Então, deixa eu voltar. Voltar. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Eu não sei como vocês estudam em casa, ou o que vocês estudam em casa, mas muitas vezes a gente foca muito nas questões assim, eu quero focar na matéria, em como faz a conta, em como se realiza e tudo mais. E às vezes a gente acaba perdendo coisas como isso aqui da página de número 80. Gente, são 3 páginas que eu não vou ler para vocês, para a gente não perder muito tempo, mas aqui explica como que o logaritmo surgiu. E tu vai perceber, gente, que é muito legal. Esse trabalho aqui que o John Napier, que na verdade o nome dele não é John Napier, ele era
francês, se eu não me engano, então o nome dele nem é John, é outro nome. Eles fizeram tipo uma tradução no nome dele, né? É Johann, se eu não me engano o nome dele, é uma coisa assim. E mostra como que ele conseguiu inventar os logs, né? Então, ele fez toda essa questão aqui do como é que o logaritmo funciona, usando propriedades. Então, aqui tem toda a explicação, é muito legal, né? De como é que isso funciona, né? E aí, como é que foi inventada a tábua de logaritmos, né? Que daí foi o Briggs que inventou, né? E várias coisas envolvendo. Então, é bem legal isso aqui. São 3 páginas de texto, então é bastante extenso, mas é bem legal para entender. Olha a tábua de logaritmo. Gente, isso aqui foi feito em 1500 e pouco. E ele já tinha essa tábua de logaritmos. Ó. O logaritmo do 1 é 0, o logaritmo do 2 é 0,30. Então, aqui, gente, é a única frase que eu vou utilizar desse nosso texto, que é: atualmente, com o avanço tecnológico das calculadoras, as tabelas de logaritmos caíram em desuso, mas os logaritmos continuam com sua importância, pelo fato de auxiliar na modelagem de diversos fenômenos naturais e sociais. A pergunta que não quer calar, a pergunta que sempre o aluno faz é: Sor, para que existe o logaritmo? Qual é o sentido? Gente, tu imagina tu ser um matemático no ano de 1600, certo? E tu tem que começar a calcular coisas astronômicas, certo? Nessa época, o pessoal queria saber a distância entre a Terra e a Lua. E na outra ponta, teria que calcular também coisas microscópicas, né? Então, nesse universo macro e micro, fazer contas era muito difícil. E aí tu precisa lembrar uma coisa. Ó, Ive quer participar. Vem, Ive. Vem. Tu tem que lembrar. Ui, Ive, cuidado. Nossa, quase que tu caiu, meu amor. Vem cá, vem cá. Aí, quase caiu agora. Vem, pode vir. Ó, pega aqui. Aí, pronto. Nossa senhora, se enrolou no fio, Ive. Calma. Aí, pronto, olha ali. É o cachorro junino. Vamos dançar aí. Tem um recadinho pro pessoal e só no recadinho de amor, eu não digo que foi tu que mandou. Não tem? Ela não tem recadinho para vocês hoje. Então, o que acontece é o seguinte, às vezes a gente não percebe que a calculadora foi inventada há uns 40 anos atrás, né? 40, 50 anos atrás, não existia a calculadora. Então, tu imagina fazer esses cálculos astronômicos sem calculadora. Então, o que o logaritmo faz, né, e fazia na época, é pegar cálculos de nível astronômico e traduzir eles para um nível menor, né? Assim como um cálculo microscópico, e traduzir eles para um nível maior. Vem, o que tá viajando hoje? O que está acontecendo? Então, isso era o logaritmo. Hoje em dia, a gente não precisa mais disso. Se tu quer saber quanto é que é 7 elevado na 12, é só lá na calculadora e pegar 7 elevado na 12 e dar o igual, e assim tu consegue a resposta. Então, o logaritmo hoje em dia ele é restrito para esses modelos de fenômenos naturais e sociais que utilizam o logaritmo, né? Então, a gente tem, por exemplo, um clássico que é a escala Richter dos terremotos, né? Isso é uma escala de logaritmo. Existem várias outras escalas logarítmicas, né? Obrigado, professor. Eu, quando estava na faculdade, uma colega minha fez um trabalho que era sobre... era alguma... É complicado falar isso para um monte de estudantes que querem fazer medicina, mas tinha a ver com medicina. Se eu não me engano, era sobre o tratamento do câncer. Se eu não me engano, era a redução do câncer com um tratamento de não sei o que, certo? E essa redução era dada pela derivada do logaritmo de bibiri bororó. Então, tu fazia uma conta, tirava a derivada e usava o log para descobrir. Né? Então, existem vários modelos na natureza que utilizam os logaritmos, certo? Então,
Vamos para o tal do logaritmo, né? E nós vamos começar com as 3 coisas que a gente tem que saber de log. Gente, só tem 3. Meu, tu tem uma matéria inteira em que tu só precisa de 3 coisas, cara. É muito barbada. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre log é a definição de log. Ela tá ali no livro, na página de número 83. E eu vou colocar agora na nossa board para a gente conversar um pouquinho sobre isso. A definição de log, então, é a de que o logaritmo... Opa, nossa, fiz de verde agora. É a de que o logaritmo de b na base a é igual a x. Essa é a conta. E a definição, então, me diz o que muitos e muitos matemáticos, professores de matemática, enfim, chamam de orelhinha. Eu não sei se vocês chamavam assim na escola, que é a que faz assim, ó. Eu, particularmente, não gosto muito de chamar de orelhinha, porque eu não consigo imaginar aquilo ali sendo uma orelhinha, né? Eu já vi aluno que disse, Sor, não parece orelhinha porque tu não faz certo, tu teria que fazer assim, ó. Aí parece uma orelhinha. Aí eu, tipo, mas eu não sei se parece uma orelhinha, né? Mas, enfim, tu tem que fazer esse trajeto de, então, se o logaritmo de b na base a é igual a x, tu faz essa volta e tu diz que a elevado na x é igual a b. Deixa eu ver se o livro escreveu assim. O livro botou ao contrário. O livro botou b na x igual. Enfim, né? O livro fez com eles ao contrário. Então, nesse caso, gente, essa é a definição do log. Exercícios de nível fácil de log seriam algo assim, ó. O log do 9 na base 3 é igual a x. Assim, esse seria o primeiro exemplo que o professor de vocês colocaria na escola. Então, tu faz a tal da orelhinha, a da voltinha, enfim, né? E fica 3 na x igual a 9. E aí resolve como? Resolve como a gente estava vendo antes, né? 3 na x igual... O 9 tu transforma em 3 na 2. Cancelou, cancelou. X igual a 2. Então, o logaritmo do 9 na base 3 vale 2. Isso é o conceito básico de log. Isso é aquele conceito que a gente tem que entender o raciocínio. Como eu disse, orelhinha, voltinha. Eu tive uma aluna uma vez que disse que ela dizia que o número cabeceava o outro. Tipo, 3, ele dá a cabeçada no x e levanta ele. Aí fica 3 elevado na x. Gente, desde que funcione para vocês, eu tô feliz, tá? Desde que funcione, eu fico feliz. Mas esse é o conceito básico. Tu faz a voltinha. E aí tu vai dizer, tá aí, beleza, Sor, mas para que serve? Como é que funciona? Gente, eu não sei se tu vai lembrar, porque isso já faz umas 3 aulas, mas eu disse que equação exponencial dá para resolver de 3 jeitos. O primeiro jeito é igualando as bases, como essa aqui, ó, 3 na x igual a 9. Iguala as bases e faz. O segundo jeito é a gente utilizar o artifício. Por exemplo, assim, ó, 2 na x mais 2 na x menos 3 é igual a 10. Essa conta, para resolver, a gente tem que separar o 2 na x e o 2 na menos 3, aí dizer que 2 na x vale y, e aí fazer a conta. Agora, tem conta que não dá para resolver nem pelo primeiro modo, nem pelo segundo modo. Um exemplo é 3 na x igual a 10. Não tem como separar, não tem como a gente colocar na mesma base. Esse tipo de conta só dá para resolver por logaritmos. Então, vocês vão começar a perceber que esse tipo de conta, quando acontecer isso aqui, vai aparecer escrito no exercício assim, ó,
dado log de 3 igual a tanto. E com isso, eu consigo resolver exercícios desse tipo. Certo? Então, meus amigos, eu vou botar mais alguns exemplos ali só a título de curiosidade para a gente resolver, né, ver como é que faz. Próximo exemplo, o log do 100 na base x é igual a 2. Esse é um pouquinho diferente, porque agora o x ele não está na resposta. Então, o x agora está na base. Como é que faz? Mesmo jeito. Orelhinha, né? Voltinha. Fica x ao quadrado é igual a 100. Só que aqui tu tem que tomar 2 cuidados. Cuidado número 1. Quando tu passa a potência para o outro lado, tu tem que passar mais ou menos raiz. Não esquece disso. X ao quadrado passa mais ou menos. E o x é igual a mais ou menos 10. Beleza? Então, esses seriam os valores. E aqui, gente, tem o nosso segundo ponto que a gente tem que cuidar. No logaritmo, temos 2 regras básicas, que são as seguintes. Anotem aí. O logaritmando... Peraí, deixa eu fazer mais bonitinho. O logaritmando, que é um número que está dentro da conta, certo? Logaritmando tem que ser maior do que 0. Não pode ter logaritmando negativo. Ou seja, nessa conta aqui, o b tem que ser maior do que 0. E a minha base... Ainda não terminei. Aqui, ó. A minha excelentíssima já veio buscar meu chimarrão, ó. E a minha base tem que ser maior do que 0 também. E diferente de 1. Se tu tá achando essas regras demais, são as mesmas regras da exponencial. Lembra que a exponencial, a base não pode ser negativa e não pode ser 1. Então, aqui, gente, tu vai perceber que nesse exercício a resposta é apenas x igual a 10. Porque não pode ser menos 10, porque a base não pode ser negativa. Então, tu só tem que tomar um certo cuidado aqui para quando a gente tiver essas regras. A gente chama essas regras de condição de existência. O logaritmo só existe se essas regras forem cumpridas. Mais um exemplinho. O log de x menos 6. X menos 6? Não. O log de x mais 12 na base 2 é igual a 3. Beleza? Quando x está no logaritmando, a gente chama isso de equação logarítmica, certo? Quando o x estiver ali no logaritmando. O jeito de fazer é o mesmo, certo? Tu vai fazer a voltinha, papapá, e vai ficar 2 elevado na 3 é igual a x mais 12. Beleza? 2 elevado na 3 dá 8. 8 é igual a x mais 12. O 12 passa para o outro lado como menos 12, é igual a x. 8 menos 12 dá menos 4, então o x dá igual a menos 4. E agora eu tenho uma pergunta para os amigos. X é igual a menos 4. Essa resposta é válida ou não? Eu posso usar x menos 4 no gabarito ou a resposta é que o conjunto é vazio? O que vocês me dizem? Pá, 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 pá. E aí? Vale essa resposta ou não vale? Se atira alguém aí. Vazio. Por causa do x ser negativo, né? Meu amigo Iago, eu fiz esse exercício. Pode porque no final dá positivo. Ó.
Eu fiz esse exercício porque esse exercício é um exercício que confunde muito. O logaritmando tem que ser maior do que zero. Beleza? Se a resposta é x igual a menos 4, tu tem que voltar lá na conta e perceber que se tu colocar menos 4 na conta, o logaritmando vai dar positivo. Como a Jéssica colocou ali, ó, o x não tá sozinho. Viu? Ó, a moral é que a condição de existência é que o x mais 12 tem que dar maior do que zero. Então, o x tem que ser maior do que o menos 12. E nesse caso aqui é verdadeiro, então a resposta é x igual a menos 4. Eu já fiz essa pergunta porque é bem comum das pessoas se confundirem, tá? Então, tem que tomar sempre um golinho de cuidado nesses exercícios para não dar uma rateadinha. 10 talvez seja pouco, então a gente pensou em 15, né? Meu amigo Otávio, ó, voltando aqui para a questão, né? Fiz a minha orelhinha, achei, e no final eu achei, deixa eu só apagar aqui e botar de novo, x igual a menos 4. Essa é a resposta da conta. X igual a menos 4. Aí lá no gabarito, tu vai ver que a letra A é assim, x igual a menos 4. E na letra D, por exemplo, tá assim, ó, conjunto vazio. E aí tu fica, será que é x igual a 4 ou será que é vazio? Por que acontece isso? Porque tu sabe que no logaritmo não pode ter base e nem logaritmando negativo. E a tua resposta deu menos 4. Então tem muita gente que vai dizer, então deu negativo, não pode. Só que o que não pode é o x mais 12 da negativa. Isso tudo não pode dar negativo. Então o que eu fiz? Eu botei assim, ó, x mais 12 tem que ser maior do que zero, tem que dar um número positivo. E aí eu descobri que a única condição que eu tenho é que o x tem que ser maior do que o menos 12. O x menos 4 é maior do que o menos 12? É. Então a resposta realmente é a letra A. Se eu tivesse chego numa resposta em que fosse um número menor do que menos 12, aí a resposta seria a letra D, o conjunto vazio. Fez um pouco mais de sentido agora, meu amigo Otávio? Sim, ótimo, beleza. Gente, isso aqui, então, é a definição de logaritmo, certo? É aquilo que faz eu entender o que é o log. É a gente pegar, fazer essa orelhinha que o pessoal chama, e de vez em quando a gente tem que cuidar essa questão da base e tudo mais. E aí, gente, essa definição de log faz com que... Deixa eu botar aqui do lado. Eu não vou apagar, gente, porque daí depois eu posso postar lá no grupo essas coisas, né? Essas questões aqui de log faz com que a gente tenha... Não estou conseguindo ver o quanto de zoom tem. Algumas definições. No nosso livro, lá na página 82, eles chamam isso de consequências da definição, né? Tem que saber todas? Não, não precisa saber todas, tá? Mas no livro eles trazem 5 consequências da definição. Eu, particularmente, é legal que a gente entenda, é legal saber, mas eu, particularmente, acho que a gente tem que saber 2 delas. Tem uma que é legal saber também, mas aí vai muito de vocês, tá? Então, as consequências da definição são as seguintes. Ó. A primeira dela diz que o log do 1, independente da base, sempre dá zero. Então, não interessa quanto seja a base ali, se a base é 7, se a base é 9, se a base é 50. Se eu tenho o log do 1, a resposta é zero. Essa é uma consequência da definição que eu não acho muito válida. Por quê? Porque ela é fácil da gente ver. É fácil da gente perceber que essa resposta vai dar zero. Então, a gente não perde muito tempo fazendo essa conta. Então, e ela aparece muito pouco. Então, eu particularmente não acho que tu tenha que decorar isso. É legal saber, mas eu não acho que tu tenha que decorar. Essa é a primeira consequência. A segunda consequência da definição é importantíssima. Diz que o log de B na base B vale 1. Gente, isso aqui vai aparecer tanto, mas tanto nos exercícios, que a gente
tem que ter isso decorado. O log do 5 na base 5, 1. O log do 30 na base 30, 1 também. O log do 9.999 na base 9.999, 1. O log de menos 10 na base menos 10. Não existe porque não existe log negativo. Né? Então, lembrem-se, logs que tem a mesma base e o mesmo logaritmando, sempre dá 1. Eu vi uma vez um exercício na PUC que era assim, ó. Tinha mais coisa, tá? Mas uma das coisas que dizia era assim. Log do π na base π. Tinha mais coisa, claro. Mais não sei o que, não sei o que. Mas eu achei tão bonitinho que eles colocam log do π e tu fica... Mas aí tu vê que é π, e aí dá 1. Beleza? A próxima consequência, gente, é uma que eu, particularmente, eu não sou assim lá muito fã, porque ela aparece muito pouco. Agora, se ela aparecer, vocês vão ter dificuldade. Então, vale a pena a gente entender. Deixa eu ver se eu estou fazendo na ordem certa. Ah, não. Ah, tá. Se vocês estão com o livro aí, vocês vão ver que a próxima consequência é que o log da B na base B igual a... Essa aqui eu não vou nem falar. Tá? A próxima consequência ali, a consequência C, não vem ao caso. É uma tosquice, tá? Mas é a consequência D. A consequência D é o seguinte, ó. Que o log de B na N... Aliás, log de B na base B na N, certo? É igual a 1 sobre N. Essa consequência aqui, eu não acho que seja importante demais que tu saiba. Mas vai ter uma propriedade do log muito parecida com essa. Então já é legal que a gente saiba que quando eu tenho um expoente, ele vai virar divisão, ele vai ser o inverso, 1 sobre N, certo? Mas então, por enquanto, a única que a gente tem que dar muita bola é essa aqui, né? Essa a gente tem que ter muita certeza de como é que funciona. E a última é uma que eu nunca vi um exercício de vestibular pedir. Mas se pedir, é legal que a gente saiba. Que é B elevado no log de A na base B. Deixa eu ver se é assim que o exercício cobra. E isso vale A. Essas duas que eu coloquei aqui são aquelas que vocês deveriam saber melhor, digamos assim, tá? Essa aqui é assim, ó. Se eu tenho 8 elevado no log de 15 na base 8. Certo? É como se eu cortasse o 8 com o log do 8. E aí fica 15. Certo? Se o expoente é um log que tem a mesma base da base, a gente cancela e fica só o logaritmando, fica só o 15. Então, essas duas propriedades que eu coloquei entre quadros ali, que eu destaquei, são as duas que eu gostaria que vocês levassem para o nosso futuro, certo? Que o log de B na base B é igual a 1, ou seja, log de 12 na base 12, log de 90 na base 90, e que se eu tenho um log no expoente, eu posso cortar ele fora. Certo? Log no expoente, desde que a base seja a mesma. Eles estão dando uns exemplos ali. Principais sistemas. Aí eles falam do papapá e as propriedades. Tá. Então é o seguinte. Existem mais algumas coisas, mais algumas definições, digamos assim, que nós teremos que saber para conseguir resolver os logs. Tá? Existem mais algumas propriedadezinhas, digamos assim, algumas definições clássicas que a gente vai ter que saber, e a gente vai ter que saber como é que funciona, tá? A primeira delas é o seguinte, um logaritmo, ele sempre, aí agora sim, ele sempre tem base e logaritmando. Por exemplo, aqui o meu logaritmando é B, certo? Acontece que vai ter vezes que vocês vão chegar numa conta e ela vai estar simplesmente que nem tá ali, ó, log de B, e não vai ter base. Quando a gente não tiver base, é porque a base é 10. Tenho certeza que a maioria de vocês já sabia disso, mas é bom lembrar. A base 10 é a base padrão, né? O logaritmo padrão é o logaritmo de base 10. Se vocês lerem ele no livro,
eles chamam isso de logaritmo de Briggs, que é o cara que tabulou todos os logaritmos de base 10, que são os mais comuns. Então, se vocês não virem nada aqui, é porque a base é 10. Outra maneira de aparecer, e vocês vão ver que quanto mais difíceis forem os exercícios, mais isso é comum, é o logaritmo ser na base E. O número E, ele é chamado de número de Euler, certo? E aqui existe meio que um debate na matemática, porque o número de E ele foi muito utilizado por Euler, mas ele foi criado, inventado pelo John Napier, aquele cara que aparece no início do capítulo, né? Então tem uma discussão, tem muita gente que chama o E de número de Napier, mas na matemática ele leva a letra E por ser o número de Euler. E aí, gente, se vocês verem isso, é a mesma coisa que Ln de B. Então, se ao invés de vocês virem a palavra log, vocês virem Ln, é chamado de logaritmo natural ou logaritmo neperiano. Por que neperiano? Por causa do John Napier, o cara que criou esse logaritmo natural. Por que logaritmo natural? Porque existem várias situações da natureza que têm como base o número E. Então, gente, o que eu quero que vocês percebam é que um exercício vai estar escrito assim, ó. Ah, sabe-se que Ln de 15 é igual a não sei o quê. O que eu quero que vocês façam? Que vocês escrevam isso assim. Log de 15 na base E. Olha ali! Finalmente alguém mandou um correio elegante, correio eletrônico. Ó, peraí que eu vou botar o fundo. Peraí. Correio elegante. O João é o que tem as máscaras mais fofas de Poa. Sempre estiloso. KKKKK. Essa é a mensagem do nosso correio elegante. Entre parênteses estava escrito, não é trova, o que eu não sei se é verdade, mas correio elegante, clima romântico na nossa festa junina da matemática. Então, ó, voltei aqui. Agora, já fiquei feliz, porque o correio elegante funcionou. Os parênteses não eram para ler. Ah, bom. Okay. Ó, temos mais um correio elegante, mais um clima de amor. Clima de amor, voltei. E o correio elegante é: o Paulo é legal. Esse é o correio. Como eu disse, eu não vou falar quem comentou. Então, o Paulo é legal. Esse é o correio. Gostei dessa. O Paulo é legal. Ó, a minha produção tá dizendo que foi ele mesmo que mandou. Bom, aparece aqui nesse clima de... Árvorezinha de... olha a árvore de fundo que tá ali. Olha ali. Acho que devia aparecer. Não, ó, a produção não quer aparecer. Ó, até a Ivy apareceu. Voltar ao clima de festa junina. Pronto, foi só eu mandar, já surgiu outro recado. Então, temos aqui, então... Ó, temos mais um recado. O Sr. Léo é o Sr. mais legal. Não, mentira, não tem esse recado. Fui eu que... Então, ó, temos ali. Quando tu vê, então, o logaritmo natural, tu substitui por log na base E, né? Eu tava falando antes, nas festas juninas eu nunca recebi um correio elegante. Eu até acho que já mandei, né? Mas receber nas festas juninas da escola, pelo menos, eu nunca recebi. Então, pelo menos eu mesmo mandar para mim, né? O senhor Léo, o senhor muito legal. Tu ia pra cadeia. Bah, tu sabe que... Faz um pose pro story, tá bom. Peraí, vou ir.
Agora sim. Post pro story. Iago, quando eu era bem novinho, tipo, quando eu tava na sexta, sétima série, eu ficava bravo quando eu ia pra cadeia. Pelo motivo de que tinha que pagar pra sair. E eu não tinha dinheiro, eu levava dinheiro pra comer. Pipoca, paçoca, tudo mais, né? Então eu ficava bravo. E aí o que acontecia? Quando eu fui ficando mais velho, aí eu acabava não indo mais, ou as festas não tinham, porque às vezes dava briga, né? Eu não sei se nas festas de vocês aconteceu isso, mas de vez em quando na cadeia tinha gente que brigava. Bah, era porque, né, tinha gente que não queria ir. E aí eu sei que eles começaram a não ter mais cadeia nas festas juninas. Então, quando eu comecei a ficar mais velho, eu não ia mais pra cadeia. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu disse que eu fiz essa brincadeira antes com outra turma, né? E com eles eu fiz a cadeia também. Eu não fiz só o correio elegante, eu fiz a cadeia. Com vocês eu não fiz porque eu sei que vocês são mais tímidos, né? Mas a cadeia era assim, ó. Eu fazia uma pergunta sobre a aula e quem respondesse podia mandar alguém pra cadeia. Então vamos supor que o Iago respondesse a pergunta correta, ele podia escolher alguém para mandar pra cadeia. E a cadeia era ligar a câmera. Você tinha que ligar a câmera e dar um tchauzinho. Essa era a cadeia da aula, né? E o pessoal, teve um que teve que botar o roupão assim, porque disse, eu tô de pijama. Acontece. Ai. Então, aí bem mais, não quer ir pra cadeia. Então, essas são as situações. Eu vou botar mais uma coisa que a gente tem que saber sobre os logs, tá? Mais uma coisinha. Tá aqui pro lado. Depois eu mando essas fotos. Que são os logaritmos chamados de logaritmos decimais, tá? Aqui tem uma regra, gente, que é barbada, que não tem mistério. Que é o seguinte. Se não aparecer para vocês deixa eu botar mais pro meio, peraí. Se aparecer para vocês log do 10, como não tem base, a base é 10, certo? Log do 10 é a base 10. E como tu sabe, quando o logaritmando e a base são iguais, isso vale 1. Agora, vamos supor que aparecesse para vocês o log do 100. Log do 100. O log do 100, se tu responder, se tu fizer a orelhinha, se tu botar base, se tu botar x e papapá, tu vai ver que isso aqui dá 2. E aí tu vai ficar, e se eu fizesse o log do 1000? E se tu fizer essa conta, responder, girar, passar e papapá, tu vai ver que isso aqui dá 3. E aí tu fica, quer dizer então que o número de zeros é o número da resposta? E aí a tua conclusão é verdadeira. Então, por exemplo, se a gente tiver o log dos 100 mil, tu vai ver, tem 5 zeros. Então é sim. Sem mistério. E o mais legal é que isso vale também para o negativo. O log do 1, como a gente sabe, dá 0. E se tu perceber, o log do 1 não tem nenhum 0, né? Então não tem nenhum. E se for o log, olha que louco, do 0,1, ele tem um 0 antes da vírgula. Aliás, ele tem um 0 antes do 1. Então ele é menos 1. Se for o log do 0,01, tá vendo que tem 2 zeros? Então ele vale menos 2. Olha que massa, gente. Então essa é a regra do logaritmo decimal, os logaritmos de Briggs. Quando tu tem um log de base 10 e o teu logaritmando é uma potência de 10, 10, 100, 1000, 1 milhão e assim vai, a gente tem a resposta 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Beleza, gente? Isso aqui é a parte 1 do log. Então, recapitulando. Faz a orelhinha. Aqui, ó. Faz a orelhinha para achar a resposta quando tu conseguir fazer ela bonitinha. Pode estar desses 3 jeitos. Pode ter o x na base, pode ter o x no logaritmando, ou pode ter o x na resposta. O que tem que saber? Basicamente aqui, tu tem que saber que o logaritmando e base igual vale 1. Se tem um log no expoente, a maioria das vezes a gente pode cortar.
Não tem base, a base é 10. Está escrito logaritmo natural. Apareça. Não vai aparecer para vocês. Se tem base E, vai aparecer o logaritmo natural. E a gente tem esses logs de 10, 100, 1000, 1 milhão aqui, que é só contar quantos zeros tem. Com isso, a gente já consegue resolver. Ô, Sora, ela aparece em outras turmas? Não. A minha excelentíssima, ela é, apesar de linda, ela é muito tímida. Muito tímida. Então, ela ela tá me olhando com cara feio. Eu ia contar um. Agora ela riu, então eu vou contar. Se ela tivesse olhando com cara feio, eu ia contar. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. A minha casa, deixa eu tirar o fundo pra vocês verem. A minha casa, pra ir pra cozinha, vocês vão ver aqui, ó, deixa eu sair da frente. Tá vendo que tem uma porta ali? Ali é a porta da cozinha. E pra ir pra cozinha, a sala é aqui do lado. Tem que passar por aqui. Você tem uma ideia de como ela é tímida? Ela pula a mesa para não passar aqui por trás, para não aparecer no vídeo para vocês. Vocês têm uma ideia de como ela é tímida? Ela pula a mesa. A nossa mesa ali, ela é inteira, não dá para passar. Você tem que dar a volta. E ela pula por cima da mesa. Só para não aparecer. É o parkour, exato. É parkour. Deixa eu voltar para minha festa junina. Voltei pra festa junina porque ainda não tem nenhum recado de amor. Quero saber, cadê o amor nessa turma, gente? Só 2 recados até agora. Ai, eu quero mais amor. Manda aí. Nem que seja um recado de amizade. Só para as pessoas se sentirem bem, né? Recadinho de amizade, recadinho de amor. Bom, mas ela é uma querida. Vocês iam gostar dela. Só ela é muito tímida. Então, aqui temos as situações iniciais. Aqui, gente, eu já vou dizer para vocês que de 15 a 20% dos exercícios de log vocês já sabem fazer, só utilizando isso. Só que agora vem a parte mais importante. Então, gente, é agora o momento de interiorizar, respirar e pensar. Eu sei, é o famoso eu quero, eu posso, eu consigo, né? Então, olha só. Opa! Nós vamos agora para as propriedades operatórias. Operatórias tem acento? Operatórias. Tem que ter, né? Deixa eu ver se no livro tem. No livro tem, é porque tem, né? Então, propriedades operatórias. E são 4, certo? Então, presta bem atenção, porque essas 4 a gente tem que saber na ponta da língua. Quando a gente começar a fazer exercício, tu vai ver que elas vão aparecer direto. Propriedade número 1. Log de A vezes B. Ou seja, se na hora do meu log... Percebam que a base eu vou usar sempre 10, mas poderia ser qualquer base, tá? Se num logaritmo eu tiver uma conta de vezes, eu posso separar e vira mais o log do A mais o log do B. E, gente, vocês lembram da regra? Vocês lembram da regra da potência? Potência de mesma base. Na multiplicação, tu junta, copia a base e soma os expoentes. Então, gente, é a mesma regra das potências. Ó, multiplicação, copia a base e soma os logs. É a mesma coisa. Vocês são seres humanos espertos, então eu sei que vocês já sabem a segunda propriedade. Eu sei que vocês já sabem. Log do A dividido por B. É a mesma coisa que log do A menos o log do B. Beleza?
Propriedade número 3. Log do A na X. Essa propriedade é a propriedade mais legal, é a que a gente mais vai usar, tá? O log, e dentro do logaritmando eu tenho um expoente. Eu vou jogar ele lá para frente do log. Certo? Então, essa conta vai ficar x vezes o log do A. Potência vira multiplicação. Lá na frente. Lembra que potência da potência nas exponenciais também vira vezes? É tudo igual, é tudo as mesmas regras. Gente, se vocês fossem uma turma de extensivo, eu pararia nessas 3. Eu diria, gente, com essas 3, vocês conseguem responder 99% dos exercícios de propriedade. Mas vocês são uma turma média e vocês vão enfrentar exercícios mais difíceis. Então, eu vou mostrar mais uma, que eu não mostraria em outra turma, tá? Que é o log do A na B na N. Tá vendo? Ao invés agora do meu expoente estar no logaritmando, o meu expoente está na base, certo? E isso aqui é 1 sobre N vezes o log do A. Na base B, claro. Deixa eu ver se eu escrevi igual o livro, porque o livro pode ter escrito diferente isso aqui, vamos ver. Cadê? Quero ver se o livro escreveu da mesma maneira. Propriedades da potência. Cadê a propriedade do B na N? Eles escreveram com as mesmas letras que tá. Então, gente, essa propriedadezinha, essa última, ela é raríssima. Raríssima. Porém, gente, ela aparece de vez em quando em algum exercício. Por isso que eu coloquei para vocês. Em qualquer outra turma, eu colocaria só as 3 de cima, tá? E vocês estão preparados para a notícia agora? Tá todo mundo preparado? Todo mundo em casa preparadíssimo? Vocês já sabem 98% de log. Só falta mudança de base. Qual a lógica dessa última? Tu diz por que isso aqui funciona, é isso? Isso. Ah, ok. Não sei se tu vai lembrar, mas lá no início eu mostrei essa aqui, ó. Essa aqui. Ó. Tá vendo? É o mesmo raciocínio, só que agora, como não tem um B aqui, como a base e o logaritmando não são os mesmos, isso não dá 1. E aí não fica só 1 sobre N. Então, é a mesma coisa que essa, só que vezes o log do A na base E. O que eu posso mostrar para ti é a demonstração, ó. Ó. Vamos supor que tu tem uma situação assim, meu amigo Otávio, ó. O log de 3 ao quadrado. Desculpa, o log de 10 na base 3 ao quadrado é igual a x. Tranquilo? Maravilhoso? O que iria acontecer aqui? Se tu for fazer a orelhinha, bonitinho, ficaria assim, ó. 3 me dá 2 elevado na x é igual a 10. Certo? E esse cara aqui eu posso multiplicar eles e ficaria 3 na 2 x igual a 10. Tu vai perceber aqui que a gente não consegue chegar em lugar nenhum. A gente não tem, digamos assim, uma maneira de resolver essa conta. Mas o que tu pode perceber é o seguinte, ó. Se ao invés de fazer isso, eu trocar e escrever assim, ó. 3 na x na 2 igual a 10. Esse 2 que está aqui, a gente poderia, se quisesse, inverter ele.
colocar ele como sendo na menos 2 e inverter o raciocínio da conta. E aí eu teria esse 2 lá fora. É claro que olhando assim parece que não funciona. Eu acho que se eu fizer com... Deixa eu mostrar aqui, ó. Acho que se eu fizer com exemplo com letras, acho que vai ficar mais claro. Deixa eu mostrar aqui, ó. Cadê ele? Deixa eu achar. Ó, eles fizeram com números que faz mais sentido, ó. Eles fizeram aqui, eu não sei se você está conseguindo ver aqui, ó. Esse é o exemplo. Eles colocaram assim, ó. Sabendo que log do 5 na base 3 vale isso, eles vão colocar assim, ó. Vamos calcular o valor de log do 5 na base 9. Então, olha como é que ficou a conta deles, ó. Log de 5 na 3 ao quadrado, certo? Então, eles colocaram esse 1 meio lá para fora da mesma maneira que é o meu 3 ao quadrado aqui. O que eles fizeram foi, eles deram a mesma resposta, eles acharam o mesmo valor utilizando o número, digamos assim. Então, deixa eu ver se na demonstração deles está melhor ou não. Deixa eu ver aqui. Ok, agora foi ótimo. É meio confuso mesmo, eu concordo contigo, meu amigo Otávio. Olha, eles fizeram essa demonstração aqui, ó, em que eles colocaram o mesmo valor, ó, NY. Eles cancelaram as bases. Que se tu coloca na mesma base fica mais fácil. Eu acho que ficaria mais fácil. Esse exemplo aqui, ó, se eu fizesse assim, ó, meu amigo... Se eu fizesse ao invés de 10, eu fizesse com 9, talvez ficaria mais fácil. Deixa eu botar aqui, ó. Deixa eu botar 27. Vamos ver se aqui vai ficar mais bonitinho. A gente usa isso aqui depois no futuro, ó. O 27 é 3 a 3, ó, tá vendo? E aí, se eu cancelar, vai ficar 2x igual a 3. E o x daria 3 meios nessa conta aqui. Então, observa que essa aqui foi a resposta. Agora, vamos fazer usando a propriedade, tá? A propriedade diz que é o seguinte. Tá mostrando ali. Desculpa. Canso. Perdão. Agora tá mostrando a conta, né? Ó, botei o 27 e fiz a conta. Ó, tá vendo? O 27 é 3 na 3. Cortei e fiz a conta. Agora eu vou fazer usando a propriedade. Eu vou botar aquele 2 como sendo 1 meio vezes o log de 27 na base 3. Igual a x. Esse log de 27 na base 3 dá 3. Então, observa que no fim a gente vai ter a mesma conta, ó, tá vendo? 3 meios e 3 meios. Então, a gente tem a mesma resposta utilizando a propriedade ou não. Agora, de vez em quando, o meu amigo Otávio só vai dar para fazer com a propriedade. Então, por isso que é legal a gente saber. Valeu, Otávio. Valeu. Beleza. Deixa eu apagar isso aqui, porque isso aqui ficou mais feio do que qualquer coisa. Certo. Então, agora que a gente sabe as 4 propriedades, que a gente sabe a definição de log, eu afirmo para vocês que a gente consegue resolver 90% dos exercícios envolvendo log. A gente já sabe 98% de tudo que precisa saber. Falta um pouquinho só ali, mas 90% dos exercícios a gente consegue resolver. Então, vamos começar com alguns exemplos. Eu comecei a aula dando exemplo, deixa eu ver se ele ainda está ali. Acho que eu apaguei. Eu comecei a aula dizendo assim, ó, com isso, né, com o log, a gente consegue resolver algumas contas. Uma conta que a gente consegue resolver é aquela lá do início da aula, assim, ó, dizia 3 na x igual a 10. Vocês lembram? Lá no início da aula eu mostrei. Eu disse assim, gente, isso aqui só dá para resolver por log. Agora, só dá para resolver por log se tiver escrito assim, ó, dado log, por exemplo, nesse caso, dado log do 3 igual a 0,47. Isso vai ser obrigado a aparecer na conta, tá? Então, exercícios de log são bons porque ou tem o log na conta ou tem escrito no cantinho assim, ó, dado log de 3 igual a tanto. Então, tu já sabe que vai ter log. E aqui, gente, para resolver esse exercício, a gente vai fazer uma coisa que à primeira vista parece horrível.
mas vai ajudar um monte vocês a resolver exercícios de log. Que é o seguinte, se tu chegar numa exponencial, são dois indícios, tá? Tu chegou numa exponencial que não dá para resolver, é o primeiro indício. Tem dado log de tanto igual a tanto na conta, é o segundo indício. E olha o que tu vai fazer. Tu vai colocar log dos dois lados da conta. E eu sei que parece um horror. Eu sei que tu vai olhar para isso aqui e vai dizer, Jesus, por que eu fiz isso? Só que, gente, a conta vai ficar trifácil. Primeiro, tá vendo que eu tenho um x aqui, que é um expoente? Esse expoente, gente, eu vou passar lá para frente multiplicando. Então, vai ficar x vezes o log do 3. E tá vendo que aqui eu tenho o log do 10 na base 10? O log do 10 na base 10, como vocês sabem, é 1. Só que, peraí. Log do 3. Não está escrito aqui que o log do 3 é 0,47? Então, pronto, gente. Já não tem mais log da minha conta. E agora é só eu passar o 1 para o outro lado dividindo, que eu vou ter a minha resposta, que é 1 dividido por 0,47. E aí tu faz a conta lá. Eu até vou fazer na calculadora para ver quanto é que dá. 1 dividido por 0. Opa. 1 dividido... Eita. Peraí. 1 dividido por 0,47. Dá 2,12. E essa é a resposta. Só isso. Se o texto me diz um log e eu cheguei numa exponencial que não dá para resolver, joga log dos dois lados e tá pronto. Alguma dúvida no primeiro exemplo, gente? Deu para entender legal? Jogou log dos dois lados, jogou o x lá para frente, tá tudo certo. Tá, tem uma dúvida, eu vou pro exemplo 2, tá? Exemplo 2. Opa. Dado log do 2 igual a 0,3. E aí a pergunta é log do 20, log do 0,2. Beleza. Como é que eu faço um exercício que já tem log? Certo? Um exercício que já tem log, tu tenta fazer a orelhinha. Só que se tu tentar fazer a orelhinha nesse exercício aqui, ó, vou tentar fazer a orelhinha, ó. Boto 10 ali, boto x e ficaria assim. 10 na x é igual a 20. E tu vai perceber que tu não vai conseguir resolver. Então não é a orelhinha. Beleza, se não é a orelhinha, é propriedade. Quais são as propriedades? Vezes separa vira mais, dividir separa vira menos, potência joga para frente multiplicando. A minha dica é o seguinte, se o número que tiver aqui, esse 20, for um número ruim, tipo, se aquele número ali fosse tipo 168, fatora esse número. Se o número que tiver ali for um número bom, a gente faz o que eu vou mostrar agora. Eu digo número bom é o número em que eu tenho a mesma propriedade da base. Então, por exemplo, se a base é 10 e aquele número é 10 vezes alguma coisa. Então, aquele número ali é o 20. E vocês vão concordar comigo que o 20 é a mesma coisa que 10 vezes 2. Sempre tenta usar a base. Então, olha o que eu vou escrever. Eu não vou escrever mais 20. Eu vou escrever que o 20 é 10 vezes 2. Porque 10 vezes 2 dá 20. Só que agora, gente, eu transformei isso aqui numa conta de vezes. E como vocês sabem, quando é vezes, separa e vira mais. Olha ali. Tá vendo? Tá vendo que esse cara aqui é log do 10? Todos vocês sabem quanto é o log do 10. É 1. Tá vendo que isso aqui é o log do 2? Ninguém precisa saber o log do 2 de cor, mas o texto me disse, ó, é 0,3. E 1 mais 0,3, 1,3. Uau! Aí tu vai dizer, mas o log do 0,2 é mais difícil porque tem vírgula. Gente, quando tem vírgula é mais fácil, porque tu já sabe que vai dar uma divisão.
é só pensar, bom, o que é a divisão que dá 0,2? É 2 dividido por 10. Então, fico com log do 2 menos log do 10, porque divisão separa e vira menos. Olha ali que barbada. O log do 2 é 0,3, menos o log do 10 é 1, e 0,3 menos 1 é menos 0,7. Eu vou chutar que o pensamento de alguns de vocês agora é assim, ó. Ah, Sor, não, tranquilo. Mas agora tu está fazendo exemplo fácil. Eu quero ver na hora da prova como é que vai ser os exercícios. Gente, isso aqui que eu acabei de fazer para vocês é URGS 2015. Não é um exercício que eu inventei, não é um exercício que é de escola, é o exercício da URGS. O URGS era assim, dado o log do 2 igual a 0,3, me diga quanto é o log do 20 e o log do 0,2. Gente, vocês vão ter coragem de, na minha cara, nesse fundo junino, chegar e dizer que esse exercício foi difícil de fazer? Eu tive que fazer o 20 virar 10 vezes 2, separar e botar a resposta. Eu tive que fazer o 0,2 virar 2 sobre 10, separar e colocar a resposta. Tem exercício difícil de log? Tem. Mas não é esse. Posso fazer o próximo? Alguma dúvida, por favor, me digam, gente. Os do Enem é mais difícil ou mais fácil, quer dizer, Yara? Difícil. Na maioria das vezes, sim. Na maioria das vezes, os exercícios do Enem são mais difíceis que o da URGS, envolvendo log. A gente vai fazer os exercícios do Enem, tá? E tu vai ver que uma coisa que é muito recorrente no Enem é que, além deles quererem, depois vamos fazer, mas além deles quererem que tu entenda como é que faz as operações, eles muitas vezes pedem para tu montar a conta. Tu monta a conta e, além disso, tu resolve. Então, os do Enem realmente, normalmente, são um pouco mais difíceis, mas a gente vai fazer também os exercícios de Enem envolvendo log. Ano passado não caiu log. Há uns 2, 3 anos atrás, caiu um exercício do Enem horrível. Não, faz mais tempo, porque ainda tinha tramando aí, faz uns 4 anos, eu acho. Que é o da porta. Quem já fez, vocês sabem. Horrível. Mas não é comum. Normalmente são exercícios difíceis, mas possíveis de fazer. Próximo exemplo. Próximo exemplo. Dado o log do 2 igual a 0,3, então qual é o valor? Tinha mais coisa. Então, qual é o valor de x que resolve 10 na x igual a 20? Beleza? Esse, gente, é o segundo estilo. Ou primeiro, porque foi o que eu mostrei primeiro, né? Se a conta já não tem log e tu não consegue resolver, tu bota log dos dois lados. Ó, log do 10 na x igual ao log do 20. Ah, uma dica importante. Tu coloca a base igual à base que eles te deram. Ó. Aqui eles deram base 10, então tu bota base 10. Se aqui eles tivessem te dado base 5, tu colocava base 5. O x eu vou jogar lá para frente. X vezes o log do 10. E eu só imagino o que eu vou ter que fazer com o log do 20. O que será que eu vou ter que fazer com o log do 20? Log do 20. Log de 2 vezes 10. Certo? Log do 10, a gente sabe que é 1. E vezes separa e vira mais. Log do 2 mais log do 10. 1 vezes x é x. O log do 2 é 0,3. O log do 10 é 1. E a resposta é 1,3. Fácil, né? Todo mundo vai concordar comigo.
Gente, esse exercício também é da URGS. Se eu não me engano, é 2016. Aliás, aquele outro que eu disse que era 2015, pode ser que seja 2013 também, tá? Eu não sei exatamente o ano. Mas é tudo exercícios recentes. Todos esses dois são exercícios recentes da URGS, gente. Exercícios recentes. Vamos continuar? Vamos fazer mais? Deixa eu pensar. Em 2015 caiu um era que 100 elevado na 0,3. Ah, é verdade, eu lembro dessa. Vamos fazer essa junto, amigo. Ó. Era assim, dado que log do 2 é igual a 0,3, então 100 elevado na 0,3 é. Certo? Essa era a pergunta. O que eu tinha que fazer nesse? Gente, esse cara aqui, esse 100 elevado na 0,3, a gente até pode ajeitar ele, certo? Como que a gente poderia fazer? Esse 100 a gente poderia fazer assim, ó, 10 na 2? Sim. Mas não tem mais o que fazer. Tu até pode fazer de vez ali, mas não tem muito mais. Então a gente vai focar nisso aqui, ó. Orelhinha, certo? 10 na 0,3 é igual a 2. Tá vendo? Orelhinha. Vocês estão vendo uma certa similaridade entre esse cara e esse cara? Gente, olha a manha que eu vou usar. Tá vendo que aqui eu tenho 2 dentro e o 0,3 fora? Eu vou trocar a ordem, ó. Tá vendo? Eu vou botar o 0,3 dentro e o 2 fora. Só troquei a ordem. E tá vendo que 10 elevado na 0,3 vale 2? Então, aqui onde tem 10 na 0,3, eu vou escrever 2 e vai ficar 2 na 2, que é 4. Nossa resposta. Esse é o exercício de 2015 que caiu na URGS. Olha isso, gente! Olha isso! Fiz a orelhinha e vi que 10 na 0,3 vale 2. Do lado de cá, eu vi que eu tinha um 0,3 fora e um 10 aqui. Eu só troquei os dois de lugar. Então, aqui, onde tinha escrito 10 na 0,3, eu escrevi 2. E 2 elevado ao quadrado dá 4. Que loucura, né? Que loucura. Em 2010, teve uma de log que não consegui entender. Envolve inequação de segundo grau e tal. Estudo de conteúdo que já vimos. Ah, se quiser mandar aí, meu amigo Paulo, eu agradeço. A gente pode ver. Talvez seja de um assunto um pouco mais para frente do que a gente está agora. Mas se não for, a gente já dá uma olhada. Recebi lá. Mandei. Deixa eu ver. Ficou de lado. Eu tô assim porque ficou de lado a questão. Um número real. Cortou um pedaço, eu acho. O número real satisfaz somente uma das. Ah, é de inequação. Ah! Sim, sim, sim. A gente pode dar uma olhada assim depois, sem dúvida. Só que eu preciso que tu me mande o resto, porque cortou um pedaço. O número real satisfaz somente uma, e aí faltou o resto da continha. A última palavra das. Ah, tá.
Uma das inequações a seguir. Ah, tá. O número real satisfaz somente uma das inequações a seguir. Entendi. Beleza. Deixa eu pensar aqui, então. Peraí um momento. Ah, mas daí todas elas vai dar... Fazer uma mais tranquila, tá? Nada demais. Certo? Vamos fazer essa, gente. Esse exercício. E aí depois a gente vai fazer uns da nossa querida, do nosso querido livro, tá? Nossos momentos finais, a gente faz os exercícios do livro. E aí, lembrem-se, a gente só vai falar disso de novo em agosto. Então, assim, não se apavorem muito com exercícios demais, com enlouquecer, porque a gente só vai ver isso lá na frente, tá? Então, se o log de 2 é 0,3, quanto é que é o log do 80? Gente, a primeira coisa que tu vai perceber que se a base é 10, uma boa maneira de escrever o 80 é log de 8 vezes 10. Certo? E como é vezes, tu separa e vira mais. Log do 8 mais o log do 10. O log do 10 já está feito, mas o log do 8 eu não sei. Então, a manha é, como esse número 8 não dá para fazer ele com 10, tu fatora. Tu pega esse 8 e por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. E agora, ao invés de tu escrever 8, tu vai escrever assim, ó, log do 2 na 3, mais o log do 10, que vale 1. Joga esse 3 lá para frente, expoente, joga lá para frente. 3 vezes o log do 2, mais 1. O log do 2 a gente sabe que é 0,3, porque o exercício disse 3 vezes 0,3 é 0,9 e 0,9 mais 1, 1,9. E... Barbada, né? Gente, qualquer dúvida, por favor, coloca aí, certo? Qualquer recadinho que vocês queiram dar também. Eu vou, então, compartilhar o livro agora com vocês, tá? Pra gente fazer uma ou outra do livro. Cadê? Aqui. Ó, o livro, né? Ó, depois disso vai ter a mudança de base, que a gente vai falar daí na próxima aula, certo? E aí, equação, que a gente já viu, a gente vai ver que tem umas condições de existência que a gente tem que tomar cuidado, vamos fazer esses exemplos. As inequações, que foi o que o amigo Paulo colocou ali no nosso no Messenger ali, né? Aplicação dos logs nas exponenciais, a gente já viu também, papapá. Então vamos dar uma olhada nos exercícios. Ó. Ali eles dão situações, problemas. Então nós vamos começar pela essa número 2 que está ali, ó. UFMG adaptada. Vocês conseguem enxergar bem ela ali? Eu vou copiar ela lá na board. 8 elevado. Gente, me responda, vocês conseguem enxergar? N igual. Sim, ótimo. Obrigadão. Tá, ó. Seja n igual a 8 elevado a 2 vezes o log de 15 na base 2, menos o log de 45 na base 2. Vamos começar com esse, porque esse é um que assusta de início. Né? Tu olha para ele e já pensa, ué, ó, tá ele copiado lá. Mas ele, na verdade, ele é bem simples, tá? O que acontece? Primeira coisa que tu vai ver aqui é o seguinte, ó. O 8 eu vou deixar por enquanto, né? Lembrem-se que o 8 é a mesma coisa que 2 na 3. A gente acabou de fazer isso lá no cantinho, ó. 2 a 3, tá? Depois a gente usa isso. O que eu vou fazer aqui? Copiar o 8. E eu vou perceber que eu tenho uma conta de menos e eu tenho um 2 lá na frente. Aqui, muito cuidado, gente. O processo do logaritmo, tu pode pegar ele e separar.
Mas tu também pode juntar eles. Então, esse 2 e esse menos eu posso juntar. E eu vou primeiro juntar o 2, por causa que ele é vezes e o outro é menos. Então, lembra que expoente joga ele lá para fora? Se eu tenho um número lá fora multiplicando, eu posso jogar ele lá para dentro. Então, ele vai ficar assim, ó. Log do 15 ao quadrado na base 2. Sacaram? Porque o 2, se estivesse aqui, eu poderia jogar ele lá para fora, multiplicando. E o resto eu vou só copiar. Menos log do 45 na base 2. N é igual a 8. Continuar com 8. E agora eu tenho esse cara que é de menos. Lembra, gente, que quando é divisão, eu separo e viro menos. Então, aqui, como está separado em menos, eu vou juntar como divisão. Olha como é que vai ficar. Log. Eu só posso juntar porque a base é a mesma. Ó, a base é 2. Antes de juntar, eu vou fazer 15 vezes 15. Né? 15 ao quadrado dá 225 dividido por 45. Gente, se ficar alguma dúvida nesse passo, por favor, pergunte. O 2 eu joguei lá para dentro como potência e 15 vezes 15 dá 225. Como era uma conta de menos, eu junto como divisão. Uma coisa legal de tu perceber é fazer o processo inverso. Ó. Se é divisão, eu separo e viro menos. Então, a minha conta vai ficar N é igual a 8 e vai ficar o log de na base 2 e 225 dividido por 45, certo? 225 dividido por 45. Tu vai olhar para isso aqui e vai pensar, quanto é que dá esse negócio aqui? E tu vai se surpreender que dá 5. Certo? Então, dá exatamente 5 essa conta. Então, beleza. 5, né? Tá, e agora como é que eu resolvo isso? Bom, agora é que aquele 2 da 3 vai aparecer. Porque agora o 8 é 2 na 3 elevado no log de 5 na base 2. Vocês devem lembrar que potência da potência multiplica, certo? Então, minha conta vai ficar assim, ó. N é igual a 2 na 3 vezes log de 5 na base 2. Potência. Não tem uma regra que quando é vezes, não tem uma regra que quando é vezes que eu jogo lá para dentro como potência? Ou, né, ao contrário? Então, eu posso escrever isso aqui como sendo 2 log do 5 ao cubo na base 2. E agora vem a questão. Gente, lembra que quando a base e a base do log são iguais, eu posso cortar? Então, o N é 5 na 3. Certo? 5 na 3 é a nossa resposta. Depois de todo esse trabalho. Claro que esse exercício foi bem mais difícil, mas eu quis começar com esse, porque tu olha para ele e pensa, meu Deus, não tem como fazer. Mas tu vai usando as propriedades que a gente viu hoje e ele vai se concretizando. Alguma dúvida nesse, gente? Querem perguntar alguma coisa? Ficou alguma coisa que não ficou muito clara? Sor, se tu dividir 15 por 45 primeiro e colocar ao quadrado depois, a conta dá errada. Deixa eu pensar. Sim, não vai funcionar. A moral aqui, sabe por que não vai dar certo, meu amigo Otávio? Porque é o seguinte, ó. Vamos pegar isso aqui, tá? Ó. Vamos supor que eu primeiro junte, tá? Assim, né? Sabe qual que é o problema disso aqui? É que esse 2 que tá lá fora, esse 2 que tá lá fora, vale só pro 15. Então, o que tu poderia, se quisesse, era, nessa fase, jogar o 2, mas deixar explícito que o 2 vale só pro 15. Né? Esse 2 jogar para cá. Então, tu não pode dividir primeiro. Tu primeiro tem que fazer a conta com 15 aqui ao quadrado para depois usar esse 45. Bah, quando eu fiz essa questão, eu cortei o 2 com o log e multipliquei o 3 com o 5.
Tu cortou o 2 com o log, está certo. Aí tu fez 3 vezes 5, 15, é isso? Então tu fez quase tudo certo, só esqueceu que o 3 lá dentro era de... Pá, tu tava por isso aqui. Tu fez tudo perfeito, só que o 3, ao invés de ser vezes, é na potência. Primeiro tu tem que jogar ele lá pra dentro. Então, Caxambu, meu amigo, lembre-se o seguinte, tu só pode cortar esse 2 com o 2 quando não tiver nada na frente. Isso vai te ajudar a não errar. Esse 3 primeiro tem que jogar lá pra dentro, pra depois tu poder cortar. Só pode cortar quando não tiver nada, o log estiver sozinho. Aí tu corta. Aí vai dar certo. É que nem quando tu tem uma conta assim, ó. Tem muita gente que faz isso. Eu não faço. Mas tem muita gente que faz conta assim, tipo, eu tenho 2 na x mais 3 igual a 8. Eu sei que esse 8 dá 2 na 3, então eu já corto aqui. Eu não. Eu gosto de primeiro deixar os dois na mesma base para depois cortar. Aqui é o mesmo raciocínio. Eu deixo os dois na mesma base, bonitinho, sem mais nada na conta para depois cortar. Beleza, dá tempo de fazer mais uma, né? Então, new share, plural. Essa 3 é legal, mas ele é um pouco difícil porque a gente está querendo fazer agora, porque a resposta ela é chata de fazer. Essa 4 ela é bem complicada. Será que a gente faz ela? Deixa eu ver se dá, deixa eu pensar se dá para fazer ela. É que essa 4 ela tem mudança de base, então não dá para fazer ela agora. Número 5, da Unicamp. Esse dá para fazer. Unicamp adaptada de novo. Ó. Então, deixa eu copiar ela lá para minha board. Antes que eu me esqueça, gente, deixa eu dar uma dica para vocês. Primeiro, deixa eu copiar para a board. Eu vou dar uma dica para vocês que vai ajudar vocês muito a resolver alguns exercícios de log. E se eu não der essa dica agora e dela só mês que vem, talvez vocês vão ficar, o senhor podia ter dado essa dica antes. Então, exercício número 5 fala assim, da Unicamp. A solução da equação na variável real x, log de x mais 6 na base x igual a 2 é um número. Certo? Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Tá ali copiada, ó. Log de x mais 6 na base x igual a 2. A dica que eu quero dar antes de ir embora é o seguinte. Se vocês virem um exercício com log de 5, certo? Essa dica é específica para log de 5, ou 50, ou 500, ou 5 mil. Não tentem separar isso como uma conta de vezes. Tem muita gente que tenta, eu vou transformar isso em vezes e separe. Transformem isso em log de 10 dividido para 2. Ao invés de tentar fazer com vezes, o 5 é a única conta, o único número inteiro que ao invés da gente tentar fazer virar vezes, a gente tenta fazer virar divisão. 10 dividido por 2 dá 5. Então, se fosse 50, eu faria 100 dividido por 2. Se fosse 500, eu faria 1000 dividido por 2. Essa diquinha é de ouro para resolver exercícios com log de 5. Certo? Então, vamos finalizar a nossa conta aqui. Gente, vou fazer a orelhinha. Esse exercício é de orelhinha, não tem que separar, não tem que fazer nada. Fica x ao quadrado é igual a x mais 6. Espero que vocês concordem. X ao quadrado é igual a x mais 6. Fica então com x ao quadrado menos x menos 6 é igual a 0. Até aí, perfeito, né? Pode fazer Pitágoras, pode fazer Bhaskara, mas eu prefiro fazer só um produto, né? Porque é mais legal. Então, eu preciso de uma conta de vezes que dá menos 6. E eu preciso de uma conta de mais que dá mais 1. Ó. Cuidado, é mais 1 que tem que dar, não é menos, né? Deixa eu pensar. 2 e 3. 2 e 3. E se o 2 for negativo? Ó. Beleza? Então, o meu x'
é menos 2. E o meu x, duas linhas, é 3. Mas eu sei que vocês são pessoas ligadas, eu sei que vocês são pessoas espertas. Então, vocês vão perceber que esse exercício tem duas condições de existência. O x tem que ser maior do que 0 por causa da base. E o x mais 6 tem que ser maior que 0 por causa do logaritmando. Ou seja, o x tem que ser maior do que menos 6. Só uma dessas duas obedece às duas regras. O x igual a menos 2 fura a regra, a primeira, né? A segunda regra, gente, estaria ok. Olha isso, x maior que menos 6. O menos 2 é maior que o menos 6, então essa regra ele não fura, mas ele fura a primeira. Então a resposta é x igual a 3. Voltando lá na nossa situação, a resposta é um número primo, letra A. Percebam que ele não é par, ele não é negativo, ele não é irracional e ele não é um quadrado perfeito. Vocês lembram o que é um número quadrado perfeito, gente? Caso a resposta fosse um quadrado perfeito, vocês saberiam o que é? O que é um número quadrado perfeito? Eu lembro de um exercício da UFSC de um tempo atrás que falava assim, ó, quantos números quadrados perfeitos existem entre 1 e 10 mil? Essa era a pergunta. Só que se tu não sabe o que é um quadrado perfeito, tu já fica... 4, 16, 25. Perfeito, meu amigo Iago. É um número que tem raiz quadrada. Isso é um quadrado perfeito. Né? Então, a raiz quadrada de 10 mil é 100, então tem 100 números. Ou seja, era super simples a conta. Raiz quadrada de 10 mil é 100, então entre 1 e 10 mil tem 100 números quadrados perfeitos. Só que, se tu não sabe o que é um número quadrado perfeito, complica, né? Gente, então é o seguinte, vocês podem ir fazendo os outros exercícios. Essa 7 é muito legal, é difícil, mas é legal de fazer. Essa 8 é legal de fazer, difícil também, mas é possível. Essa 9 é possível de fazer, essa 10 é possível de fazer. Vamos combinar de vocês tentarem, se quiserem, fazer essas primeiras até a 10, com exceção da 3 e da 4. Tanto a 3 quanto a 4 são um pouco complicadas demais. Então, pelo menos até a 10, faça, e aí a gente corrige isso lá em agosto. Tranquilo? Meus amigos, alguma dúvida final? Alguma coisa que vocês queiram saber? Alguma situação? Porque lembre-se agora que semana que vem a gente não se vê. Então, semana que vem não tem Leozinho, certo? E aí, na outra semana a gente se vê, mas só para resolver os exercícios da prova. Aí, na outra, não tem Leozinho de novo. Aí, depois tem a correção da prova. E depois ainda tem o recesso. Então, vão ser muito tempo sem aula. Então, alguma dúvida final, alguma coisa que vocês queiram dizer? É o momento. É assim que se determina quantos quadrados perfeitos existem entre 0 e um número qualquer? Só faz a raiz? Exatamente, meu amigo Otávio. Quantos números quadrados perfeitos tem entre 0 e 100? 10. Porque a raiz quadrada de 100 é 10. Quantos números quadrados perfeitos existem entre 0 e 110? Também 10. Porque o primeiro número antes de 110 que tem raiz é o 100 e a raiz quadrada do 100 é 10. Agora, cuida, porque se fosse assim, ó, quantos números quadrados perfeitos tem entre 100 e 200? Aí você tem que tomar mais cuidado, porque não é entre 1 e 200, né? Aí você tem que eliminar os que tem entre 1 e 100 e só deixar os que tem entre 100 e 200. Fez sentido? Beleza. Gente, é isso então. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Nós nos vemos então daqui a 15 dias. Já estarei com a minha barba feita, não terá mais o bigodinho do Sr. Léo, certo? Espero que vocês tenham gostado de hoje e a gente se vê então na semana que vem. Opa, peraí. A produção gostou do bigodinho? Não. A produção não gosta nem que eu fique com barba. Então começa a crescer a barba, ela já, tira, raspa, não sei o que e tal. A não ser quando já tá muito. Quando já tá muito, ela não fala muito. Então, o bigodinho, só o bigode, ela não gostou. Quer dizer, ainda não perguntei, mas eu já sei que a resposta é não. Tira. Então, só quando for mais velho, segundo ela.
né? Porque o seu Léo, que é o meu pai, ele tem bigode, né? Eu nunca vi o meu pai sem bigode. Imagina, eu tenho 30 anos já e eu nunca vi ele sem bigode. Pra vocês terem uma ideia. Então o seu Léo sempre tem o bigodinho dele. E ele não tem barba. Meu pai é só o bigode, é muito legal. Então no futuro talvez eu use o bigodinho. Sério mesmo que seu pai se chama Léo? Sim, é o seu Léo. O meu pai é o seu. Eu sou só o Léo, ele é o seu Léo. Né? Então. Mas o meu pai se chama Léo. Eu já contei isso na sala, que a minha avó, ela teve tantos filhos que lá pela metade ela começou a desistir de dar nome. Então, eu tenho o meu pai que é Léo, eu tenho um tio que é Ari, eu tenho um tio que é Ozi. É só nome pequenininho. Ela tá tipo, não vou ficar gastando tempo lembrando de nome. E aí é engraçado, porque ela teve 15 filhos, né? E o 15º se chama Carlos Roberto. Não é Leonardo? Claro que não é Leonardo, gente. Que é só Léo. Tu sabe que é só Léo. Ai. Ah. Parece que eu vou te agredir. Gente, foi um prazer passar essa manhã com vocês. Fico muito feliz mesmo. Toda vez que eu falo com vocês, eu fico feliz. Espero que vocês se sintam assim também. Não se chama Leonel. É Leopoldo, Leônidas, Leonardo e tal. Né? Leopoldo é o que eu gosto. Eu ia ficar feliz de chamar de Leopoldo, mas com esse bigode ali. Mas assim, né? Produção, é o momento. Vem. Não, a produção não quer aparecer, viu? Gente, beijo, até mais. Bom almoço aí. Até. Valeu, grande abraço. Valeu, editor. Valeu, Caxambu. Valeu, Paulito. Leôncio. Tchau, tchau, tchau. Até.